Olá, meus queridos, como vocês estão? Tudo bem? Hoje eu acredito estar gravando um dos vídeos mais importantes para passar um pouquinho da ideia sobre educação que está dentro do fundamento da educação integrativa. Inclusive, esse é um título que eu dei à educação do século XXI. Eu nem sei se existe alguém no planeta inteiro que tenha essa visão de uma educação integrativa. Você vai ver essa expressão integrativa muito dentro da medicina. E como aconteceu nos séculos passados, a medicina cartesiana, ela desencadeou uma porção de novas ideias em relação à ciência. E o pensamento sistêmico, junto com a medicina, então está desencadeando a mesma ideia para todas as outras áreas das ciências humanas. E eu, como estou sempre pesquisando, estudando e procurando algo na busca de uma solução para termos uma humanidade mais feliz, uma humanidade mais saudável, uma humanidade que se relaciona, que aceita a própria humanidade e a antropologia nova de um ser humano único, perfeito, maravilhoso. Nós temos todas as ciências já evoluídas para criarmos um humano perfeito, que é o humano imperfeito, mas um humano feliz. Então a educação integrativa parte do princípio antropológico de que nós, seres humanos, todos nós, temos como fundamento da unidade os nossos corpos biológicos. Biologicamente falando, nós temos muito mais semelhanças uns com os outros, seja no Japão, na Índia, na China, lá no Polo Norte, Polo Sul, em qualquer lugar do planeta, nós temos uma constituição biológica muito semelhante. Partindo dessa semelhança, nós vamos ver algumas outras semelhanças, como linguagem, todo ser humano comunica, formas de pensamento. Então existe uma linha que nos une como seres humanos. E a partir daí, a gente pode falar de uma educação integrativa. Então a primeira coisa, daqueles que vão conhecer os meus vídeos, os meus fundamentos pedagógicos, psicológicos, vão entender, até socioculturais, vão entender que eu parto do pressuposto de uma busca de uma unidade do ser humano. Um ser humano feliz, cheio de bem-estar. Então a visão integrativa parte de uma visão não de um mundo local, não de uma cidade, não de um estado, nem de um país, porque senão a gente fica preso às ideias culturais, sociais, a usos, costumes, que é da região, do lugar, até mesmo das informações que recebemos de um determinado lugar. Então, a pessoa, para entender o que é uma educação integrativa e colocar ela em prática, precisa compreender o mundo globalizado. Não ficar preso a notícias políticas, econômicas e sociais apenas do seu país, da sua cidade e do seu estado. Tem que compreender todo o ambiente em que ela vive ali, cidade, bairro, estado, país, até mesmo de um determinado continente, toda a filosofia que está ali embasando aquela humanidade, mas também fazer uma crítica olhando para outros continentes, como que eles enxergam a vida e qual é a cultura, qual é a formação cultural, sociopolítica e econômica daqueles lugares. E aí você tem condições de criticar e buscar um meio termo para descobrirmos a unidade humana. Como ter uma educação com uma diversidade socioeconômica e política e até mesmo continental tão diferente? É possível. É isso que eu defendo. Eu defendo uma educação
que vai nos unir como seres humanos. Eu tenho para mim que todo ser humano tem um coração semelhante, porque temos um cérebro semelhante. E esse cérebro tem uma função só: absorver o ambiente, absorver todo o ambiente natural como ambiente cultural, social e econômico, e passa a trabalhar com crença. Todo humano trabalha e age baseado naquilo em que ele acredita, nas suas crenças. Algumas crenças limitam, algumas crenças ampliam e algumas crenças mantêm ele naquele devido lugar. Trabalhando então nessas crenças, que são conhecimentos que a pessoa assimilou e passou a acreditar daquela forma, ela então passa a ser uma pessoa X. Quando nós compreendemos todo esse arcabouço de entendimento humano, a gente está pronto para trabalhar com a educação integrativa. Então, ponto número 1, que eu preciso que você saiba: a visão integrativa, ela vê não apenas o mundo próximo do indivíduo, o ambiente muito próximo da família, do bairro, da cidade, do estado, do país, do continente, mas ela pega esse pensamento local e passa a olhar o mundo global. Por exemplo, se eu pego uma criança que está estudando numa escola municipal de uma determinada cidade brasileira, eu tenho que comparar o resultado que ela está tendo ali na educação dela com o resultado de alguém que mora lá na cidade de Sobral, lá no Nordeste, lá em cima. Como é que é o resultado daquela mesma criança, naquela mesma idade, o resultado dela? Olha, se são dois brasileiros que vivem em ambientes diferentes, com a mesma língua portuguesa, e que resultados são muito diferentes, eu preciso começar a comparar o que a cidade de Sobral está fazendo com esse garoto aqui. Qual o ambiente porque a gente vai vendo o ambiente socioeconômico, cultural, família, um monte de coisa para educar o indivíduo. Mas isso não pode impedir que o mesmo aluno que está em ambiente diferente tenha o mesmo desempenho daquele outro. Então nós precisamos adaptar tudo aquilo que é importante, que fez aquela criança desenvolver aqui. E quando eu comparo com uma criança suíça, eu vejo aquele ambiente, tento promover esse ambiente, tento promover esse tipo de família, esse tipo de pensamento, para que a minha criança brasileira, ali da periferia, do lugar mais pobre, de uma família desestruturada, consiga, mesmo dentro desse ambiente, o mesmo desenvolvimento que tem aquele garoto que tem toda uma estrutura econômica, social da Suíça. É possível? Sim, é possível. Mas é preciso entender a educação integrativa, que vai trabalhar não só com essa criança, mas vai educar essa criança, vai educar os professores dessa criança, vai educar os pais dessa criança. É um movimento integrativo, está tudo envolvido, olhando essa criança, a criança no centro, mas todo o entorno dela, tudo que a envolve tem que ser trabalhado. A partir dela, a partir dos professores, daquela escola, daquele bairro, tudo. E isso é maravilhoso, porque eu vi que isso é possível. Eu tenho iniciado um trabalho e é fenomenal o resultado que dá nessa criança. Isso eu estou começando o primeiro item para você entender o que é uma educação integrativa. Não pode ter uma visão local apenas. É local com um fundo. Olhando para esse local, um fundo planetário, olhando esse fundo. Isso é maravilhoso, gente. Então o professor precisa expandir mais a mente. Não pode continuar sendo aquele tarefeiro que alguns educadores, alguns teóricos educadores tanto criticam, né? Que o professor virou tarefeiro. E a vida escolar é tão complicada que você tem tanta coisa para fazer ali que você acaba virando realmente um tarefeiro. Mas um tarefeiro que precisa tirar um tempo para estudar, para compreender, ou então ter alguém, um pedagogo, um diretor, alguém que trabalhe com a formação dos educadores para fazer com que eles tenham conhecimento do que está acontecendo na Suíça, na China, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na África, e ver os melhores modelos
educacionais para serem adaptados e aplicados para que nós possamos ter uma só humanidade feliz, cheia de bem-estar, com saúde e com alegria, e com uma vida socioeconômica, cultural muito agradável a qualquer tipo de ser humano, porque somos um só nesse planeta. Os espiritualistas e as pessoas espirituais e muitas religiões já proclamam isso desde milênios e milênios. Nós somos um só, nós somos um só. Vamos lutar pela unidade. Agora, hoje, quando nós começamos pela ciência, pela educação, pela pedagogia, pela psicologia, buscar essa humanidade única, a gente encontra e se esbarra na diversidade cultural, econômica, social, política. Então a gente esbarra nessas diversidades todas. E é isso que vai fazer com que a gente entenda que uma educação integrativa, ela vai dar o poder, vai dinamizar o humano de tal forma que ele é capaz de vencer todas essas diversidades sem ter que apagar e destruir essa diversidade. É possível, gente. Eu sei do que eu estou falando. E eu quero que você também passe a saber o que é uma educação integrativa e comece a batalhar por ela. E para começar a batalhar por ela, você tem que se tornar um cidadão planetário e não um cidadão defendendo ideias extremistas, onde não há lugar para o humano. O humano que é flexível, o humano que é amável, o humano que é respeitável ao outro, que não quer impor ao outro nada, nenhum pensamento, nada, mas deixa o outro livre para buscar a sua própria integração. Como dizia o Jung, a sua própria individuação. Não é individualismo, é individuação. Eu sou humano, faço parte de uma grande humanidade única, planetária. Mas eu sou o único indivíduo onde não existe nenhum igual a mim. E eu vou então me transformar em alguém que possa cooperar com os outros indivíduos com aquilo que eu possuo. São 5 itens da visão da educação integrativa. Eu falei apenas um, que é uma visão não apenas local, mas um local com um pano de fundo universal, planetário, para ver o ser humano. A segunda é uma visão de uma economia. E quando a gente fala de economia, a maioria das pessoas não sabem nem como lidar com dinheiro, nem em que lugar está. Então é preciso ver o seguinte: qual país aquele indivíduo está? É um país cujo sistema econômico é capitalista ou é socialista? É um país que todo mundo busca ter o mesmo salário ou a mesma oportunidade? Então, quando a gente trabalha com economia, a gente tem que entender, primeiro, o lugar que o indivíduo está. Se é um sistema capitalista, então tem que entender como funciona o capitalismo. A questão da produção, a questão do comércio, a questão das trocas, a questão a diferença entre dinheiro, capital cultural, o que é capital financeiro, né? Então, o que é capital produtivo. E quando você entende isso, o indivíduo fica apto para viver dentro daquele ambiente capitalista. Ou que seja um ambiente socialista. No caso aqui do Brasil, nós somos capitalistas. Então, nós temos que entender como fazer com que aquele indivíduo tenha sucesso na sua vida econômica. Então, aquele indivíduo precisa ser educado dentro de uma educação econômica. Então, nós temos uma cooperativa na nossa região, que está trabalhando um projeto colocando as crianças conscientes da vida econômica, para que eles entendam e para que ele desde a infância comece a lidar com a sua produtividade, o que ela produz, o que ela faz, o que ela não faz, entender a economia dentro da casa deles. Se estão passando fome, por que está passando fome? Quem são os trabalhadores? Quem são os provedores dentro de casa? Como que ele deve encarar os provedores, o pai e a mãe como provedor das suas necessidades? Quanto custa mantê-lo vivo, manter ele com roupinha, com o brinquedo, com aquele celular que ele tanto quer?
e aí ele passa a valorizar os seus provedores e tenta ser um auxiliar dos seus provedores. Essa é a visão da educação integrativa no aspecto econômico. Então, é preciso analisar o aspecto econômico micro, que é a família. Como é que a família lida com o dinheiro? Como é que a família lida com a economia? Então, é muito importante que você veja assim. Você precisa ver que a educação integrativa tem que abarcar também essa educação financeira, econômica da família e do indivíduo. E como que ele vai encarar isso para ele superar todas as deficiências nessa área. Então, também da mesma forma, a educação integrativa dá uma visão para aquela criança, seja ela pobre, classe média pobre, classe média média, classe média rica, ou rico ou milionário, seja aquela criança, o que for, que ele entenda não só o seu contexto, mas o contexto do outro indivíduo, entender por que aquele outro que é milionário, aquele menino, ele consegue falar inglês, falar 2, 3 línguas em tempo recorde, como que ele deve fazer para tentar superar o déficit educacional que ele tem. Então, é muito importante que a educação integrativa mostre, amplie a visão dessa criança, dessa família, dessa região. A visão, o professor tem que entender disso também. Não é só ficar repetindo o que todo mundo fala, não. É preciso compreender o microeconômico, o microeconômico social e o macro também. Como é que está funcionando o planeta? Como é que funciona a economia planetária? Quem é que traz a comida para o planeta? Qual é o país que mais alimenta o mundo? Qual é o país que está fazendo o maior comércio? Qual é o país que está trazendo tecnologia para a casa dele? Então hoje nós temos que ter uma visão global da educação para trabalharmos com uma educação integrativa, senão nós nunca vamos superar os déficits que essa criança tem. Não é melhorando a vida econômica dessa criança que vai haver uma grande transformação planetária, é transformando a educação dessa criança que vamos ter uma transformação planetária. Nós temos que ter uma visão de um ser humano com o mesmo padrão genético, com ambientes planetários diferentes, ambientes naturais, sociais, econômicos. Então, quando a gente começa a entender que geneticamente ele é um ser humano e os outros todos são seres humanos, com pequenas diferenças genéticas como pele, cabelo, cor de olhos, essas pequenas diferenças não transforma ele em outro ser melhor do que o outro. Quando a pessoa entende de genética, ele entende que a genética humana tem essa diversidade maravilhosa. Alguns têm olhos puxadinhos, outros olhos maiores, arredondados, a boca é carnuda, os dentes são brancos, os dentes são mais escuros um pouco, as orelhas são grandes. Então essas diferenças todas faz parte de um humano. Quando entendemos isso e não colocamos essas diferenças genéticas como melhor ou pior, e nós não vamos nem entrar aqui nos aspectos genéticos, nos aspectos dos hormônios que determinam a sexualidade de cada pessoa e as determinações sociais da sexualidade da pessoa, que interfere na forma como ela vai expressar os seus desejos, a sua energia de vida, a sua pulsão de vida, que se transforma em pulsão sexual. Não vou entrar porque tem sido muito polêmico no mundo inteiro. Mas existe um ser humano, existe uma linha genética e nós todos estamos dentro dessa linha e precisamos dar a liberdade de expressar tudo isso sem destruir a expressão do outro, sem invadir a expressão do outro. Estamos num momento muito tumultuado, muito conflituoso em relação a todas essas coisas, mas não é um momento ruim, é um momento muito bom, onde vamos determinar pela educação integrativa como encarar esses tumultos e sairmos indivíduos mais plenos, mais completos, mais felizes conosco mesmos, porque nos tornamos indivíduos que fazem parte de uma coletividade. O respeito e o auxílio ao social, ao coletivo, mas primeiro o indivíduo satisfeito consigo mesmo. O indivíduo que não está educado em si mesmo, que está feliz consigo mesmo, que não está inteiro em si mesmo,
ele não é capaz de permitir que a coletividade viva em sua inteireza. Isso é a visão da educação integrativa. Então, é preciso entender que todos esses ambientes sociopolítico, cultural, econômico, social, todos esses ambientes que aquela criança está ali dentro e que professores estão dentro, a família está ali dentro, está dentro de uma visão planetária que está em reboliço. O século XXI é a capacidade nossa humana e a educação vai fornecer as ferramentas para que nós, como humanos, possamos sair ilesos e mais completos desse momento tão de convulsão, de vômito. Nós estamos vomitando uma nova humanidade, uma humanidade íntegra, capaz de ser um indivíduo em meio a uma coletividade maravilhosa e harmônica. A palavra da educação integrativa é amor e harmonia. A educação integrativa tem o amor e a harmonia como impulsos básicos para qualquer tipo de ação educativa. Então, gente, embora eu tenha falado de tantas coisas e muitas delas precisam de ser muito bem pontuadas para não haver confusões, mas eu acredito que nesses minutinhos que eu estive aqui com você nesse vídeo, você teve uma visão do que precisa ser feito, até mesmo em você que é professor, está me ouvindo, você que é pai, você que é mãe, você que é educador, você que trabalha com crianças, você teve uma noção, puxa vida, eu preciso ampliar a minha cabeça. Se você já começou a pensar assim, eu já me dou por satisfeito. A educação integrativa vai dar o caminho, vai dar o norte para que todos nós, seres humanos, possamos encontrar a nossa unidade em meio a tão maravilhosa diversidade humana. É assim que eu acredito, é assim que eu trabalho e é assim que eu espero que todos os educadores do planeta possam estar juntos comigo nessa busca. Vamos juntos, porque vamos conseguir sair desse momento tão tumultuado. Eu acredito. Você acredita também? Educação integrativa na cabeça dessa humanidade.